Senhor, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Vinícius. Nós estamos no desafio 48 horas e eu fui desafiado pelo nosso líder dos jovens, Everton, nosso diácono também. E eu estou aqui para realmente cumprir o desafio, amém? Falar uma palavra de Deus para vocês e no final da ministração eu irei dizer quem eu vou desafiar, amém? A palavra que eu quero deixar para vocês está lá em Salmos 119, e eu vou ler do verso 9 até o 11, que diz assim: Como pode um jovem conservar pura sua vida e só obedecer aos teus mandamentos? Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Palavra muito linda, essa palavra, esse salmo. E aqui o salmista vai falar de conservar a palavra de Deus. Ele vai falar que como pode um jovem, ou seja, ele já era um jovem desde da sua mocidade, ele já começa a conservar a palavra de Deus dentro do coração dele. Ele começa já a viver para Deus desde da sua jovem, da sua mocidade. Ele é bem claro, ele fala aqui, esse salmista, como pode um jovem conservar a tua palavra no teu caminho, conservar a vida dele no caminho de Deus. É muito raro você hoje em dia achar jovens dispostos a sacrificar, jovens já dispostos a viver realmente aquilo que Deus quer. E esse salmista nos ensina isso, para que nós possamos viver o melhor de Deus, conservar realmente a palavra dele. E ele fala que procura servir a Deus de todo o coração. Olha que muito lindo isso. Que nós venhamos aprender como esse salmista, que nós vamos ter que realmente viver o melhor de Deus, aprender a servir a Deus de todo o coração, que nós não possamos servir a Deus de qualquer jeito. Não, nós temos que realmente viver para Deus. Nós temos que servir a Ele de todo o nosso coração. E ele fala, ele tem medo de desviar da presença de Deus. Olha o que ele fala: não me desaparta, não deixe eu desviar da tua presença, da tua palavra. Isso é muito importante, que nós temos nesses dias difíceis, que nós possamos realmente meditar na palavra de Deus. Olha o que ele fala lá no verso 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É nos momentos difíceis, de dificuldade, ele está guardando a palavra de Deus ali, para não pecar contra nosso Deus. Porque como assim, Diácono Vinícius, pecar contra Deus? Vou te dar um exemplo. No meio de tantas causas que vêm sobre a nossa vida, no meio de tantas coisas que nós passamos, nós acabamos se frustrando e nós acabamos falando coisas que não deve, achando que Deus tem a ver com isso. Deus não tem a ver com isso, querido. E aí nós acabamos falando coisas que desagradam a Deus. E quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, nós não pecamos contra Ele, porque o Espírito Santo nos direciona a realmente a viver o melhor. O Espírito Santo direciona nós realmente a andar no caminho certo. Então que nessa noite ou nesse dia, não sei qual é o momento que você vai ver esse vídeo, que você possa parar e refletir, que você possa parar e refletir e guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Ele. Como o nosso colíder Thiago falou, ser separado para Deus. Esse jovem decidiu, esse salmista jovem decidiu se separar desde da mocidade para Deus. Se separa para Deus. Se separa porque você vai viver um grande sobrenatural na tua vida. A palavra de Deus fala lá em Tiago capítulo 5 e versículo de número 16, 17 adiante, que Elias era um homem das mesmas paixões que nós, mas Elias orou por 3 anos e meio e não choveu sobre a face da terra. Depois vai falar que Elias orou e voltou a chover na face da terra. Aleluia, isso é muito tremendo. Elias era como nós, mas ele decidiu se separar, ele decidiu guardar a palavra de Deus no coração dele, e ele viveu o sobrenatural de Deus. Assim é eu e você, que nós decidimos realmente guardar a palavra de Deus no nosso coração, e nós viveremos o sobrenatural de Deus. Nada mais nós vamos nos parar, porque nós temos realmente a palavra de Deus guardada no nosso coração. O Espírito Santo vai nos guiar, vai nos direcionar para um lugar melhor, e nós vamos realmente estar cada vez mais fazendo a vontade de Deus. Se você for pegar os discípulos de Deus, pegar o livro de Atos,
dos apóstolos, grandes discípulos fazer as grandes maravilhas e diante ali. Por quê? Porque decidiam se separar para Deus. Você vai ver Pedro falando uma ministração e mais de 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Você vai ver em Atos capítulo 5, versículo de número 12 em diante, que a sombra de Pedro passa sobre a vida das pessoas, as pessoas eram curadas, viveram o sobrenatural. Isso depende de mim e de você, viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, guarda a palavra de Deus no teu coração e você viverá um milagre de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e eu vou desafiar a nossa jovem Daisy. Daisy é realmente a minha querida irmã. Ela deve ficar muito brava comigo, mas é o desafio. Deus abençoe a vida de vocês.